são os prós e quais são os contras da gente ter uma sociedade? Né? O que te traz felicidade na sociedade? O que te agrega nessa sociedade? Olá, tudo bem? Voltei aqui para falar de um outro tema para vocês. Estou muito feliz porque hoje eu vou falar sobre ter ou não ter um sócio. Vamos lá, tem prós e contras. Né? A gente tem muitas coisas boas para ter um sócio e muitas coisas não tão boas assim. Então eu vou contar para vocês a minha visão de ter ou não ter um sócio. Como é que a gente começa esse processo de definição? Né? Você que está montando o escritório, ou você que já tem um escritório, mas quer mudar um pouquinho isso, né? Porque a gente muda o tempo todo e às vezes a gente está sozinho e quer ter alguém do lado para dividir. Às vezes a gente está com alguém do lado e na verdade quer ficar sozinho. Então, o que vai definir esse nosso momento de ter ou não ter um sócio? Vamos lá. São vários pontos a se pensar. A gente pode ter um sócio, antes de mais nada, vamos lá, pegar um papel e começar a anotar. O que é importante? Quais são os prós e quais são os contras da gente ter uma sociedade? Né? O que te traz felicidade na sociedade? O que te agrega nessa sociedade? Estar sozinho também, outra coisa, pega outro papel. O que é bom para mim estando sozinho no meu escritório? O que eu consigo mexer e fazer sozinha, resolver? Ou o que falta para mim? Né? Quais são os contras? Falta alguém? Falta uma informação? Alguém para eu trocar a informação aqui, para eu trocar um projeto? Então, vou falar dessas duas áreas um pouco mais explicadinho, do que eu, até no final vou te contar como eu vivi, como foi todo o meu processo e o que eu faço hoje, né? Pensando aqui, vamos ter um sócio. Definir que eu vou ter um sócio na minha vida. Então, vamos lá. Antes de eu conseguir esse sócio, primeira coisa, ter um sócio significa alguém que praticamente vai casar com você. Por quê? A gente tem que ter pontos de afinidade. Né? Não adianta você ter um sócio que tem 100% o inverso do que você pensa. É muito importante que esse sócio tenha outras coisas importantes na vida dele. Por exemplo, se você é mais criação, esse sócio é mais racional, maravilhoso, porque isso vai se encaixar. Agora, tem que ter um tanto de sinergia, porque se você faz sociedade com alguém que pensa completamente diferente de você, não gosta do mesmo estilo de projeto, não tem os mesmos hábitos, vai ser um pouco mais complicado. Então, na balança, no nosso papel, quando a gente vai dizer ter ou não ter, vamos lá. Eu teria um sócio por quê? Porque é mais fácil quando você pensa em mais pessoas, porque é importante que, se eu sou criação e eu tenho um sócio que também é criação, muito complicado, porque as duas pessoas estão fazendo a mesma coisa. Isso é um ponto a se pensar. Quando a gente quer alguém a mais, a gente quer alguém a mais para complementar o que eu não sei fazer direito, ou o que eu não gosto de fazer direito, o que para mim é mais desafiador. Então, lista o que falta em você, o que falta no seu escritório, o que você precisaria de uma outra pessoa para complementar. Né? Eu preciso de alguém que vá para a obra, alguém que faça orçamento, alguém que lide com o cliente, ou alguém criativo, não sei. Aí você vai definir o que está faltando no seu processo. Então, o lado bom de ter o sócio é complementar o que você não faz direito, ou porque você não gosta, ou porque você não tem tempo, ou porque realmente é muito desafiador para você. Quando a gente faz alguma coisa que a gente gosta muito, que tem a nossa cara, nem parece trabalho, né? A gente sai fazendo e sem perceber que está fazendo. E quando você faz alguma coisa que, putz, é mais difícil, não é bem o seu mundo. O mundo da arquitetura tem um leque gigante, né? A gente pode fazer 1001 coisas. Só que, se você realmente não se especializa em um dos pontos, fica mais pesado. Então, o sócio vai trazer essa leveza. Então, a importância de encontrar um sócio é encontrar um sócio que tenha sinergia com você e que faça alguma coisa diferente de você, que complemente. De repente, nem é só um sócio, você pode ter um sócio, 2 sócios, 3 sócios. O importante é que cada um
tenha uma habilidade preferencial. Pode ter funcionário? Lógico que pode, mas é legal ter uma sociedade com alguém que você divida, né? Que cada um seja responsável por algumas áreas do escritório. Então, tudo isso são pontos positivos, né? Encontrar. Primeira coisa, primeiro você tem que saber o que você faz, né? O que eu faço? O que eu tenho de bom? Como eu lido melhor? E aí você vai buscar uma sociedade para te complementar em todos os outros pontos, tá certo? E aí a gente começa a falar um pouquinho dos pontos negativos. Como não? Sempre tem, né? O lado bom e o lado ruim. A gente sempre foca no bom, mas a gente tem que analisar. Antes de tomar uma decisão, vou ter ou não um sócio, o importante é analisar. Lá, os pontos negativos de ter uma sociedade. Quando você está sozinho, você tem o seu escritório, ou você é autônomo, ou faz as coisas sozinhos, você não precisa perguntar para ninguém, sai fazendo. Então, o que você decidiu, está decidido, né? Muito simples. Quando você tem sociedade, nem sempre é assim. Por mais que vocês dividam as áreas, você tem uma sociedade. Você não pode sair fazendo. Eu decidi investir numa impressora. Uma impressora 3, uma impressora 3D. É um custo. Será que eu tenho esse budget? Né? Se você está sozinho, no geral, você acaba, não, dá para comprar, eu vou comprar. Né? Mas se você tem um sócio, você tem que parar, pensar, vamos lá, não vamos. Por exemplo, quais os estilos de arquitetura que você tem no seu escritório? Eu trabalho com residencial hoje. Esse sócio também vai gostar de trabalhar com residencial? Ou ele vai querer focar em corporativo, em comercial? Já vou contar uma história. Mas é importante saber em que linha vocês juntos vão definir. Se você está sozinho e decidir fazer isso, fazer aquilo, ok, o problema é seu. Se você tem sócio, você tem que parar e pensar e analisar isso melhor. Outra coisa, quanto é que a gente vai cobrar do cliente? Se você está sozinho também, sei lá, apareceu um amigo, poxa, eu vou fazer, faço um preço diferenciado, de repente faço uma troca de serviço mais um valor, não sei. Estou aqui dando opções, possibilidades. Se você está sozinho, você decide isso facilmente. Se você tem um sócio, não, tem que sentar e definir certinho, né? É importante que você tenha uma conta jurídica, independente se você tem sócio ou não. Mas se você tem sócio, é mais um ponto para pensar, né? Como é que a gente vai lidar com isso? Como é que a gente vai fazer o administrativo financeiro? Vamos ter funcionários ou não vamos ter? Vamos pagar por job, por trabalho? Ou a gente vai dividir entre nós dois o que a gente vai fazer, entre nós três? Né? Então, tudo isso são pontos que vocês têm que pensar. Horário de trabalho, como é que você se veste, né, para atender o cliente, para trabalhar lá na sua casa. Hoje em dia, muita gente trabalha em casa, né, mas como é que você vai se portar, quais os fornecedores que você vai usar. Se você está sozinho, você define também. Se você tem um sócio, tem que conversar, tem que se alinhar, vocês têm que ter mais engajamento nas coisas. Né? Ok, o escritório tem um estilo, apesar de que, né, eu sempre falo que o nosso escritório tem o nosso estilo, a pessoa procura a gente pelo nosso estilo, pelo que a gente oferece de trabalho, mas a casa é de quem está nos contratando, sempre pensando nisso. E isso é outro ponto a pensar. O seu sócio pensa da mesma maneira que você? Isso é muito importante. Né? Eu sou totalmente conectada com o desenvolvimento pessoal das pessoas, com traduzir sonhos em realidade. Então eu vou ouvir muito o meu cliente para eu poder apresentar o melhor projeto para aquele cliente. Será que o meu sócio pensa igual? Ou será que ele vai querer fazer só o estilo dele? Não está errado, está tudo certo, está sempre tudo certo, só que tem que estar alinhado. Se você tem uma sociedade, tem que estar muito aberto. É um contrato, é um casamento. Quando a gente tem verdade, quando está tudo ali, em cima da mesa, e definido, eu faço isso, você faz aquilo, e a gente vai pontuar desta maneira, ok. Mas isso pode ser tanto para o lado bom, quanto para o lado negativo também. Então é muito importante que tudo esteja muito definidinho. Né? Quanto cada um vai ganhar, né? Se a gente vai dividir meio a meio, ou se você faz mais trabalho do que eu, se o cliente é seu, a porcentagem maior é sua, se a gente vai dividir uma parte também para o escritório. São muitos pontos a se pensar. Mas o mais importante é papel e lápis. Senta, escreve, analisa, e aí sim você vai colocar numa balança, prós e contras. Quero ter um sócio ou não? Essa sociedade também pode virar uma parceria, por que não? Você pode ter um escritório sozinho,
e você fazer parcerias em alguns projetos. O que já aconteceu comigo, o que é muito interessante, porque a parceria nada mais é do que uma sociedade, mas apenas em alguns projetos. Né? Por exemplo, se eu fizer lojas, por exemplo, eu faço uma parceria com um amigo que já foi meu sócio. Isso é muito legal, porque eu vou fazer uma parceria, uma sociedade naquele especificamente projeto. Não é uma sociedade em tudo. Né? Então você vai afinando. É muito importante que você afine e comece a entender melhor como é que você funciona e faz sentido para você ter um sócio? É você que vai definir isso. E agora vou te contar como é não ter sócios, né? Trabalhar sozinho, ser autônomo ou ter sua empresa individual. Como é que funciona isso? A mesma coisa, a gente parte do mesmo princípio. O que eu sei fazer de melhor? Eu estou sozinha, eu preciso fazer todas as áreas do meu escritório. Não ter sócio não quer dizer não ter ajuda, né? Você pode sim fazer uma parte a mais do seu escritório, só que quando você é sozinho, você precisa entender todas as áreas muito bem. Porque óbvio que você pode ter funcionário, você pode ter parceiros, você pode pagar por job, mas você não vai pagar um job que você não entenda nada. É muito importante que você saiba de todas as áreas do seu escritório. Tem que dar uma pincelada em tudo para o escritório andar. Né? Ele continua precisando de uma conta jurídica, ele precisa ter o financeiro administrativo, ele precisa ter a área da criação, ele precisa ir buscar cliente, cuidar do cliente, o que é muito importante, que é o pós-venda, né? Isso é extremamente importante. Ele precisa administrar, gerenciar a obra, ele precisa ter pessoas boas para fazer isso. Então, se você está sozinho, como é que você vai desenhar, cuidar do financeiro, administrativo, ir para a obra, cuidar do cliente, tomar café no fornecedor, conhecer novos materiais, viajar para ver novas referências? É você, é tudo você. Então, assim, não se desespere, né? Não somos mulheres maravilhas ou superpoderosas aqui. A gente tem que sim saber de tudo, de todos os pontos, tem que ter mais do que uma noção, óbvio. Mas você pode ter parceiros ou funcionários. Então, coloque no papel, primeiro, quando a gente não tem sócio, um dos erros muito graves que a gente comete é sair fazendo tudo a toda hora do dia. Você acaba com a sua vida, né? A gente, para ter um bom funcionamento até do nosso trabalho, a gente tem que ter horários, a gente tem que ter um mix, um equilíbrio, né? Tudo é equilíbrio. O equilíbrio no nosso trabalho, na área da família, dos amigos, do lazer, do que eu estou fazendo para mim, para o meu corpo e alma e tudo. Então você tem que cuidar de todas essas áreas. O não ter sócio, a gente cai muito nesse lance de sair desenhando até 1 da manhã e aí às 7 já está na obra fazendo as coisas. Então não é saudável. Coloca no papel o que você vai fazer de melhor e quanto que você vai cobrar nesse projeto para que você consiga pagar funcionário, para que você consiga pagar por um trabalho. Né? Hoje em dia as pessoas trabalham em casa e a gente pode terceirizar muitos dos trabalhos. Eu não estou te dizendo que você precisa ter vários funcionários, mas você pode ter vários parceiros. Se você quer crescer, é muito importante que você consiga ter isso na sua cabeça, você aprender a delegar serviços. Não é porque o escritório é seu, que é o seu nome que está ali, é óbvio que o cliente vai te procurar. Né? O cliente vai querer falar com você, vai querer tirar dúvidas com você. Mas isso não quer dizer que você não possa ter um braço direito, alguém que possa te ajudar muito, que você confie, que entenda qual é o seu estilo de projeto. Né? Essa é a diferença do não ter sócio. Quando você não tem sócio, você tem esses parceiros, mas esse parceiro vai entrar, ele já entra no escritório sabendo que ele vai trabalhar com o seu estilo de arquitetura, com o seu estilo de tratar um cliente. Né? Diferente do sócio. O sócio vocês têm que entrar em conexão. O funcionário, o parceiro, alguém que você vai contratar, ele já vem no modo, olha, eu vou te falar, eu trabalho assim, eu dou essa importância ao meu cliente, eu trabalho desta maneira, eu faço esse briefing, eu faço esse estilo de projeto, as obras eu acompanho desta maneira, por isso você tem que entender um pouquinho de cada área, porque você vai ter que explicar isso para alguém. Lembrando, né, que conhecimento nosso não serve para nada, a gente tem que passar o nosso conhecimento para alguém sempre.
Isso é muito importante para o universo, para a abundância do universo. Então, presta atenção. Todos os pontos que você vai ter que lidar no seu escritório, o que você pode fazer e o que você pode delegar. E aí, você vai colocar na balança. Tudo que é bom, tudo que eu consigo fazer sozinha, eu consigo me virar sozinha nesse escritório? Sim, vamos bombar, vamos fazer o meu escritório acontecer com a minha criatividade, com o meu estilo de projeto, com o jeito que eu trato com meus clientes. E isso vai crescendo e crescendo e crescendo. Esse é sempre o lado bom da coisa. Agora eu vou te contar o que não é tão bom assim. Eu não tenho sócio, então eu vou contar qual é o lado que não é tão legal assim. Decide sozinho, né? A gente tem que decidir as coisas ali. A decisão cai em você e tem muitas das decisões que você não pode dividir ou jogar na mão de um funcionário ou de um parceiro, porque você está pagando por esse serviço. Uma coisa é tirar uma dúvida, né? É sempre legal estar com pessoas que entendam mais do que você de outros assuntos. Isso é importante, ok. Mas vem uma definição, né? Quanto eu vou cobrar nesse projeto? Vem um projeto lá no Ceará. Vou pegar, não vou pegar? Vale a pena esse valor? Eu vou fazer esse projeto porque eu quero, mas e aí as minhas obras que estão acontecendo em São Paulo, o que eu faço com elas? Você não tem um sócio, é você. Então, ou você tem alguém muito bom, que é um braço direito, que vai te acompanhar, mas a decisão é sua. A decisão é sua. Você tem que ganhar dos projetos, das obras, e você vai fazer a sua administração financeira. Por mais que você tenha alguém montando as suas planilhas, fazendo os orçamentos, né, te ajudando nesse processo, a decisão é sua. Né? O escritório é seu. É o seu nome que está ali. Então, fez um projeto, né? A gente tem revisão de projetos, você tem o seu lado criativo, e aí você vai passar para alguém te ajudar, ou você vai fazer sozinho. Deu algo errado no cliente, se você não tem isso bem afinadinho, se você não tem essas áreas bem estipuladas, até num organograma da sua empresa, do seu escritório, a chance de dar errado pode ser grande, se você não tem organizado. Não me formei e vou montar um escritório, ou então, trabalho há vários anos em escritório, é tudo muito tranquilo, eu vou montar o meu, né? Porque esses caras ganham muito, eu ganho pouco, e imagina, eu vou fazer meu horário, eu vou pra praia na sexta-tarde, eu não vou trabalhar segunda de manhã. Muito enganado, né? Os lados negativos são que você às vezes trabalha muito mais do que se você tivesse uma sociedade, e se você não for organizado, gente, um horror. Pode virar uma bola de neve e você não conseguir dar conta de fazer orçamento, de ir para a obra, de entregar um projeto, de ser criativo, porque para a gente ser criativo, a gente tem que estar com a cabeça leve. Né? É importante para a praia no final de semana? Para mim muito, porque isso muda o meu astral, muda a minha energia, mas eu tenho que ter o meu escritório funcionando, eu tenho que ter bem certinho quem é que está fazendo os meus orçamentos, quem é que está fazendo o meu cronograma de obra, eu tenho bons parceiros para acompanhar essa obra, os meus projetos estão encaminhados, né? Porque de repente eu gosto de dar muita atenção ao meu cliente, eu acho muito importante essa parte da atenção ao cliente, porque eu preciso entender como ele vive para eu poder entregar um bom material para ele. Então, se de repente eu saio com um cliente hoje, eu fico o dia todo na rua, mas eu tenho um projeto para entregar amanhã. Se eu não deixei isso organizado, acabou. Porque uma coisa é um cliente te indicar, né? Ele chegar por uma indicação, ok. Agora, segurar esse cliente para você fazer o segundo, o terceiro projeto, aí é que vai ser o negócio. Quando você pega um arquiteto que já está na terceira obra do mesmo cliente, putz, esse cara é bom. Por quê? Porque esse cliente que você fez o projeto, que você fez a obra, ele gostou e te indicou para outras pessoas e comprou outra casa, fez um novo escritório e te chamou de novo. Isso é muito importante, né? Mas é um fiozinho ali para você cair nos pontos negativos. Porque se você não prestar atenção e não for organizado, você pode realmente botar seu nome para baixo. Não é legal. E outra, por exemplo, você tem um escritório, né? Você começou um projeto
É a sua ideia. Tá ali. Você vai pensar aquilo, às vezes você tem um sócio, você troca uma ideia. Aí o que você acha disso? Por mais que seja a sua parte, você tem alguém para conversar. Se você tá sozinho, não tem, né? Então, sei lá, você vai nas referências, você vai buscar informação, vai buscar outros tipos de maneira para ver esse projeto, mas às vezes dá aquela dúvida, então o ponto negativo é, puxa, tô sozinha aqui, podia ter alguém para perguntar, né? Alguém que pudesse me ajudar nesse processo, ou não sei quanto cobrar nessa proposta, poxa, se eu tivesse alguém, talvez seria legal dividir isso, né? Aquela história, tô solteira, né? Tô aqui, não tenho com quem dividir, não sei se coloco um sofá azul ou cor-de-rosa, e nesse momento ia ser legal ter alguém do meu lado para me ajudar a definir. Falei uma brincadeira no sofá, mas pode acontecer, né? Então isso desde coisas pequenininhas até coisas muito grandes, né? Em ter um investimento, né? Ok, você está livre, você pode comprar a sua impressora 3, a sua impressora 3D, mas você não tem alguém ali que vai falar para você, opa, mas como está o fluxo de caixa? Você tem um dinheiro investido para isso? Quanto você vai economizar tendo a impressora no escritório ou mandando plotar fora? Né? Então isso tudo são definições que você vai ter sozinho. Ninguém vai te ajudar nessa definição. São pontos que, né, a se pensar. Então entendam, ambos os lados têm os prós e os contras. O mais importante é sentar e analisar. E tá tudo certo se no meio do processo você mudar de ideia. Tá tudo certo se hoje eu não tenho sócio, mas começou a apertar e eu senti a necessidade e eu fui em busca de alguém. Ou se de repente, né, eu comecei uma parceria com alguém, que era somente uma parceria, e deu tão certo essa parceria, que a gente vai desenhando, vai analisando melhor, e essa parceria pode virar uma sociedade. Por que não? Ou vice-versa, você tem uma sociedade, mas aí chega no momento que começa a ter um atrito aqui, um atrito ali, e aí você enxerga que, poxa, acho que eu posso caminhar sozinho agora. Acho que agora eu posso terminar essa sociedade, manter um bom relacionamento com esse meu sócio, e aí partir para uma carreira solo. É importante entender também esse momento da separação. Às vezes dói um pouquinho, mas às vezes é algo que te diz, tá na hora de voar sozinho. E agora eu vou contar para vocês da minha experiência, como é que foi minha trajetória até este momento, né? Porque até agora eu posso te contar, o que vai acontecer a gente ainda não sabe. Eu me formei, trabalhava numa construtora, trabalhei muitos anos em obra, né, para alguém, eu era funcionária, fui aprendendo, até o momento que chegou o momento de ter o meu escritório. Nesse momento de ter o meu escritório, eu trabalhei um tempo sozinha, mas foi uma época que eu morei fora de São Paulo, eu morei no Ceará, e eu tive meu escritório, eu trabalhei muito sozinha, fazia meus projetos, acompanhava um pouco de obra, todos os meus processos eram sozinhos, né? Era eu comigo mesma. E naquela época eu lembro que era sozinha mesmo, então eu tinha menos quantidade de projeto, sendo assim eu conseguia dar conta de quase todos os processos, né? Tinha uma ajuda ou outra ali, mas era mais nova, né? Início de carreira, então eu conseguia com menos projetos atender a todas as áreas. Aí voltei para São Paulo. Quando eu voltei para São Paulo, iniciou uma sociedade. A sociedade com um amigo meu, arquiteto, que a gente tem super sinergia, tem o mesmo estilo de projeto, a mesma linha de pensamento, mas que a gente faz coisas diferentes, né? Ele sempre gostou bastante de obra, ele tem uma técnica muito rápida, ele é muito rápido, muito assertivo em obra. Foi maravilhoso porque eu já tive isso quando eu trabalhava em construtora, mas o meu universo é o universo da criatividade, eu gosto da criação, eu gosto dos interiores, e ele veio para complementar esse lado. E foi muito bom por um período, só que ele gostava muito de projetos comerciais, né? E quem tem esse dinamismo, né, vai muito para essa linha comercial, porque as lojas, né, tem o projeto, tem a criação, mas tem que ser tudo muito rápido, muito prático, orçamento, execução, não tem tempo de pensar, não tem tempo dessa criação demorada. Isso funcionou por muitos anos e foi um aprendizado maravilhoso para mim.
Foi um momento que eu precisava disso, né? Eu precisava dar esse up na minha carreira, esse up no meu aprendizado, de entender esses outros lados da arquitetura. A gente fez muitas lojas, muitos escritórios corporativos, né? Mas trabalhando bastante nesse processo de rápida execução, de ser muito pontual, de ali, pá, só executar. E aí eu cuidava no escritório da parte residencial. Só que essa parte residencial, eu fui vendo que eu fui fazendo cada vez mais sozinha, porque uma coisa importante, não é sociedade, mas também tem equipe, né? Entender o que essa equipe faz, qual a função de cada pessoa dentro dessa equipe. As pessoas que fazem o comercial são diferentes dos que fazem residencial. Não é que um não pode fazer o outro, pode. A gente pode conversar com isso em outro momento. Mas é importante definir certinho o que cada um vai fazer. E aí começou, não ter atrito, mas, por exemplo, essa agilidade do comercial, das obras, não estava batendo muito com o meu processo de criação de interiores. O processo de criação de interiores, ligado ao desenvolvimento pessoal, eu tenho que sim entender o meu cliente, tomar um café, ouvir. Demora um pouco mais esse processo de briefing, de análise de projeto, de você sentar e fazer um projeto personalizado para aquela pessoa. Então, esse tempo é um tempo muito grande em relação a uma obra mais rápida, né, mais comercial. Então, surgiu esse momento de ruptura na minha sociedade, depois se transformou isso numa parceria, e hoje também funciona como uma parceria, ainda tenho parcerias com a Figure, né, que é bastante importante para mim. Mas a gente tem hoje parcerias, então eu cheguei no momento que ali era o ponto. Patrícia, vai. Patitilo inicia ali, com interiores, voltando ao que eu fazia lá atrás, mas num caminho solo, com parceiros, com funcionários, com pessoas que me ajudam nesse processo, mas que entendem o meu momento de criação, que estão totalmente conectadas com o tempo que eu tenho com cada cliente, com o cuidado que eu tenho com cada projeto, com esse novo normal dos meus projetos de interiores, né? Que é sempre pensando na realização de um sonho, no processo de entender o cliente, de como ele vive, de como eu posso agradar a ele e a todas as pessoas que moram naquela casa. Então isso foi mudando e hoje eu tenho meu escritório, eu não tenho sócio, eu tenho parceiras, eu tenho funcionárias que são como os meus braços direitos, todas elas, maravilhosas. Eu tenho parceiros de obra, mas eu consigo entender todas as áreas desses processos, porque eu já trabalhei em várias áreas, então você vai conhecendo um pouquinho mais. Tem algumas áreas que para mim são mais desafiadoras, ok, eu já entendi, eu tenho pessoas que me ajudam nesses processos, e se por acaso quando aparece um projeto diferenciado, um projeto que eu entendo, que tem um parceiro, que eu tenho um amigo arquiteto, um amigo designer, que vai complementar esse meu processo, maravilhoso, eu vou e faço essa parceria. Mas hoje encaixa muito bem no meu universo trabalhar sozinha, ter o meu escritório, né? ter o meu processo de criação. É isso que funciona hoje. Então, eu gostaria que você entendesse primeiro o que você quer para a sua vida, qual é a sua maneira de projetar, qual é a área da arquitetura que mais te agrada e que mais te faz bem, como você sabe isso, o que faz brilhar o seu olho, o que você faz com naturalidade sem achar que você está trabalhando, o que é tão normal para você que você acha que todo mundo vai fazer igual e na verdade não. Quando algo é tão natural que você acorda feliz, vai dormir feliz, é porque esse é o seu real motivo de estar na arquitetura. Entenda primeiro o que você precisa para você e aí sim você vai definir: eu preciso de um sócio ou não preciso de um sócio? Eu quero dividir isso com alguém ou eu estou no momento que eu não quero dividir? Está dentro de você essa escolha. O que eu falei foram dicas de como você conseguir colocar isso no papel e seguir. Então vamos lá, resumindo. Primeira coisa, entender o que você quer para sua vida e quais são suas melhores habilidades.
entender o que você não sabe fazer direito ou que para você é muito desafiador e você quer alguém, e aí definir se você quer um sócio ou um parceiro, né? Definir como é que você vai lidar com seus clientes, com as parcerias. E aí, colocando isso bem certinho no papel, bem certinho numa balança, você vai definir: quero um sócio ou não quero um sócio. Tá dentro de você. É só parar e pensar conscientemente. Quando a gente pensa conscientemente, a gente define. E lembrando, tá tudo certo. Se no meio da história você definir mudar, se agora, daqui a pouco, eu achar que, poxa, vai ser legal ter um sócio de novo, por que não? Eu espero que tenha te ajudado.